socialismo. Com vocês, um pouco da expressão desse brasileiro que foi Luiz Carlos Prestes. Madrugada de 5 de julho de 1924. Num quartel em São Paulo, um grupo de oficiais do Exército Brasileiro inicia uma revolução. O objetivo? Depor o presidente da República, Arthur Bernardes. Em questão de horas, a cidade é dominada por rebeldes, comandados por tenentes amotinados. Fechadas com barreiras e trincheiras de guerra, as ruas viram campo de batalha. Lojas são saqueadas e igrejas transformadas em hospitais para atender ao enorme número de feridos. Sem luz, sem comunicação, sem transporte, São Paulo para. É a Revolução de 1924. Naquele tempo a política era muito dominada pela chamada Aliança do Café com Leite. Mas era o quadro geral do Brasil. Era o liberalismo dominante. A falta de partidos políticos de âmbito nacional. Essas razões todas determinaram os levantes militares dos tenentes. No dia 26 de julho, aviões sobrevoam a cidade e jogam folhetos avisando a população para fugir. Temendo um ataque aéreo, metade dos 700 mil habitantes deixa São Paulo. O comando das forças revolucionárias abandona a cidade 2 dias depois, rumo ao interior do país. Essas marchas são apelidadas de Coluna Prestes, movimento que percorreu 13 estados brasileiros ao longo de 25 mil quilômetros até morrer na fronteira da Bolívia em 3 de fevereiro de 1927. O gaúcho Luiz Carlos Prestes nasceu em 25 de março de 1898 em Porto Alegre. Educado pela mãe, seu destino lhe reservou o papel de líder. Legendária, a Coluna Prestes conheceu o interior do Brasil como ninguém. Em cada estado, pessoas e hábitos diferentes, mas uma coisa em comum: a pobreza. Antes dele se dirigir para a Argentina, ele então pôde perceber que aquele sofrimento, aquela angústia, aquela vontade de transformar o mundo, aquele inconformismo com a exploração, com a miséria, com a fome que ele deparou, realmente já estavam pré-determinados, pré-escritos dentro da obra de Marx, que mostra a necessidade de uma transformação mais profunda, mais radical da sociedade. Poucos conheceram tanto o exílio quanto Prestes. Primeiro a Bolívia, onde conheceu o marxismo. Depois, Buenos Aires e Moscou. Sequelas das várias tentativas fracassadas de tomar à força o poder pela luta armada. Luta que custou a vida de muitos camaradas e de sua esposa. A intentona de 35 foi a maior investida comunista no Brasil. Também foi o maior fracasso. Em 25 de novembro de 1935, mais um aquartelamento explode na cidade de Natal. O movimento chegou a Olinda e Recife, mas não houve o apoio do povo. 3 dias depois, o levante foi sufocado. Todos os líderes do PCB foram presos. Processado pela ditadura getulista, Prestes ficou detido 9 anos. 7 deles em confinamento solitário. Foi anistiado com o fim do Estado Novo em 45, pelos mesmos que o prenderam. Com o fim do Estado Novo, em 1946, foi convocada uma nova Assembleia Constituinte. Prestes é eleito senador com a maior votação do Brasil. Tem também no Senado Getúlio Vargas como seu maior rival. O PCB fez deputados e vereadores com expressivos 10% do eleitorado. Mas era a época da Guerra Fria e o governo Dutra considerava o comunismo como perigo iminente para o país. O mandato de Prestes durou 2 anos. Em 48, Dutra declarou guerra aos comunistas. 55 líderes foram eliminados. O PCB foi mais uma vez considerado ilegal. A Prestes restou o exílio. O preço da liberdade para Prestes sempre foi a clandestinidade no Rio de Janeiro ou os exílios no exterior. Em 64 não foi diferente. Perseguido, sem o apoio do partido, sem soldados, Prestes vai mais uma vez para Moscou, de onde só volta em 79,
com a anistia do governo Geisel. Se cometeu erros, e não há como desconhecê-los, não o fez por nenhum interesse pessoal. Ao contrário, os erros que praticou foram em função de sua fidelidade ao Partido Comunista e às diretrizes adotadas por este partido durante o tempo em que nele militou. Além da filha com Olga Benário, sua primeira mulher, Prestes teve 9 filhos. Um deles recentemente reconhecido pela justiça, mas nunca negado por ele. A morte chegou aos 92 anos em 1990. Numa dessas ironias do destino, com ele se foi a última cortina de ferro. Antônio Frederico de Castro Alves, o grande poeta brasileiro, o cantor dos escravos, o poeta da libertação dos escravos. Ele nos deixou aos 24 anos de idade, mas mesmo assim, a sua presença na literatura, na poesia brasileira, é a presença de um gigante. A sua poesia tinha pelo menos 2 vertentes. Uma delas, a lírico-amorosa, onde ele se jogava por inteiro na confissão das suas paixões, especialmente de uma grande paixão que se arrastou ao longo da sua vida inteira. Nessa poesia, ele era o inflamado, o contaminado, o encantado pelo amor, o amor de um homem pela mulher. E a outra vertente é a poesia do compromisso, a poesia social, a poesia humanitária, a poesia que tinha o dever de luta contra o escravagismo. Não por isso ele deixou de ser lembrado exatamente como o poeta dos escravos, homem de compromissos das causas daquele tempo. Lutou pela abolição dos escravos e lutou pela implantação da República. Agora nós vamos ver, no Memória Brasileira, algumas cenas do filme Castro Alves, Retrato Falado de um Poeta, de Silvio Tendler, esse grande brasileiro que ainda hoje é marca fundamental na literatura brasileira, Antônio Frederico Castro Alves. Minha poesia ganhava espaço e plateia. Da mortalha de seus bravos, fez bandeira a tirania. Oh, armas, talvez o povo de seus ossos faça um dia. José Bonifácio. O século é grande. No espaço há um drama de treva e luz. Como Cristo, a liberdade, sangra no poste da cruz. Um corvo escuro, anegrado, obumbra um manto azulado. Das asas da águia dos céus arquejam peitos e frontes. Nos lábios dos horizontes há um riso de luz. É Deus. Às vezes quebra o silêncio, ronco estrídulo, feroz. Será o rugir das matas ou da plebe a imensa voz? Treme a terra hirta e sombria com as vascas da agonia? Da liberdade no chão? Ou do povo o braço ousado que sob monte escalcado abala-os como um titão? Merecia aplausos até da grande Eugênia Câmara, atriz portuguesa, senhora absoluta dos palcos de Recife e minha grande paixão secreta desde os 16 anos. Em pouco tempo, São Paulo estava aos meus pés. Todos queriam ver-me, abraçar-me, tocar-me e, principalmente, ouvir declamar o poeta dos escravos. Já transformada a partir da construção da estrada de ferro na década de 60, a São Paulo que conheci era o mais notório reduto de estudantes da época. A Faculdade de Direito
tornara-se instituição tradicional e era para lá que se dirigiam estudantes de todo o país. Estava com 21 anos. Aqui fiz grandes amigos. Entre os mais queridos, o negro Luiz Gama, que mesmo não tendo se formado, advogava nos tribunais a liberdade dos escravos e defendia o direito dos negros ao uso da violência para conseguir a alforria sonhada, já que eram considerados objetos, animais e não seres humanos. Com que direito um homem escraviza o outro? A cor da pele faz um melhor que o outro? Os negros acorrentados também nos fazem escravos dessa barbárie. Há coisas que assoberbam o espírito. Dói-me ver a raça dos tiranos ferir com um chicote a face de um povo imenso. A indignação me fez parir versos de sangue, feitos de dor e de revolta bruta. Nascia o poeta da liberdade, que chorava em versos a dor dos escravos. Deus! Ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Memória Brasileira está chegando ao fim nesse mês de março. No mês que vem a gente volta sempre com esse compromisso de tentar mostrar todos os lados do Brasil. Esse país tão multifacético, história tão digna, tão densa, mas que nós precisamos aprender a admirar e a estimar. Essa é a tarefa do Memória Brasileira. Se você tem alguma sugestão para que a gente possa ter um olhar diferente sobre algum lado, algum canto, alguma personalidade, algum fato, episódio importante da história do Brasil que a gente ainda não viu ou não sabemos ainda olhar de maneira mais adequada, dê uma dica para a gente. Ajude a fazer o Memória Brasileira, que é apenas um gesto de amor ao Brasil. Até a próxima.